A graça e a paz do Eterno Pai a todo aquele e aquela que me ouve. Hoje nós vamos fazer uma meditação em um versículo que está em Mateus 9, capítulo 4. Reunida nesta semana com alguns irmãos, nós estivemos meditando sobre uma pergunta que Yeshua fez depois de operar uma cura em um homem tetraplégico. Ele faz esta pergunta diante de uma colocação dos escribas e dos fariseus. E nós vamos meditar nisso hoje, não a respeito de escribas e fariseus, mas a respeito de nós mesmos. Mateus 9, verso 4, está assim: mas Yeshua, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Qual era o pensamento mal? O Senhor curou aquele homem tetraplégico e então ele disse para o homem: homem, filho, tem bom ânimo, porque perdoados são os teus pecados. Por que ele falou isso? Porque a doença daquele homem era consequência de pecado. Então, primeiro precisava haver um perdão de pecado, um arrependimento, uma confissão e um perdão. Então, Yeshua chega removendo o pecado, perdoando o pecado. E logo então, aqueles que tinham conhecimento da palavra, eles proferiram o seu pensamento no coração. Entre si lá, eles cochicharam um com o outro. Um chegou para o outro que estava do lado e disse: ele está blasfemando, ele está blasfemando. O que é blasfemar? É ferir o sagrado. É falar mal do que é sagrado. Então, para eles, quando Yeshua diz: perdoados são os teus pecados, eles disseram: ele está blasfemando. Eles viviam à procura de eu, de Yeshua. E ali eles acharam: encontramos blasfêmia. Ele está transgredindo a lei, blasfemando contra Deus. Por quê? Porque só Deus pode perdoar os pecados. E o Senhor perdoa aquilo que é contra ele. Agora, aquilo que é contra o seu irmão, eu já vi pessoas falarem isso, né? Eu não perdoo porque só quem pode perdoar é Deus. Como assim? Se alguém feriu você, quem vai perdoar é você. Nós precisamos perdoar todo dia, inclusive a nós mesmos. Então, quando os escribas fizeram essa colocação de que ele blasfemava, Yeshua foi e disse assim: eles não falaram isso em voz alta, que desse para todos ouvirem, mas Yeshua sabia o que eles estavam falando, conhecia o pensamento dos seus corações. E ele então faz a seguinte pergunta: por que pensais mal em vossos corações? E eu não quero ficar observando o contexto aqui. Eu sei que há um provérbio que diz que olhar um texto sem o contexto é pretexto. E eu quero então tirar isso do contexto hoje. Eu quero trazer para o nosso contexto esta pergunta.
eu quero perguntar para você e para mim, por que pensais mal em vossos corações? Por que que de vez em quando há uns pensamentos que a gente não devia ter? Eu me encontrei com uma pessoa e quando ela falou o nome dela, eu disse assim: olha, minha irmã tem o mesmo nome seu. E ela disse assim: ah, é? E ela é sofredora como eu? E ainda nesta semana eu encontrei outro homem e ele disse assim: a minha vida é uma miséria, a minha vida é uma ruína. Que palavras você tem proferido? Qual é o pensamento do seu coração? Se você tivesse que falar sobre isso agora, o que que você diria que o seu coração está pensando? E talvez o Senhor queira perguntar agora, por que você pensa mal em seu coração? E talvez Ele queira perguntar isso para mim. Se você diz que tem praticamente certeza de que não vai dar certo aquele emprego ou aquela tarefa que você tem a fazer, qual a chance que há de dar certo depois que você deu o verbo de derrota? Eu quero lembrar a você que tudo continua sendo feito pelo verbo. O verbo constrói, o verbo destrói. Tudo precisa ser dito para acontecer. E tem um mundo espiritual ouvindo o que nós proferimos todos os dias. O que sai da nossa boca é ouvido por anjos e por demônios. É necessário que vigiemos os nossos pensamentos, porque o que nós falamos tem muita relação com o que pensamos, com o que estamos pensando. É necessário que todos os dias nós vigiemos o que anda passando pelo nosso pensamento. Os pensamentos são formulações a serem realizadas daí a pouco. Então é importante que pensemos bem. Por que pensais mal em vossos corações? Por que vocês andam vendo desse ponto de vista? Por que vocês andam julgando assim? Por que vocês estão vendo com esses olhos? Por que vocês estão entendendo desse jeito? Não pode olhar e ver diferente? E a intenção aqui era despertar os homens para o fato de que eu não sou obrigada a pensar aquilo que não pode ser pensado. Eu tenho controle sobre o meu pensamento, eu posso escolher o que pensar, eu posso escolher o que pensar. Portanto, ninguém é obrigado a continuar pensando o que está pensando, se é mal. Ah, mas eu não consigo pensar em outra coisa. Consegue? Consegue sim. Pede ao Espírito Santo que ele vai limpar a sua mente, que ele vai limpar as nossas mentes. E que tenhamos bom pensamento nesse dia. Apesar de toda circunstância que temos visto, que tenhamos bons pensamentos. Não profira palavras contra governo, não profira palavra contra ninguém.
Se alguém está errado, ore. Se alguém está certo, ore. Não se levante contra as suas autoridades. Isso é tolice. Não se levante contra a sua autoridade. Então, olha para você, olha para o seu coração, observa aí o que ele está pensando, conversa com o seu coração, enche o seu coração de pensamentos na palavra. Com toda a circunstância que está diante de você, creia no que a palavra diz. Creia que o Senhor está contigo. Creia na palavra que diz: não temas. Creia. Creia na palavra, porque ela funciona. Querido e amado Pai, nós queremos aprender a pensar bem no nosso coração. Não é pensar fantasioso, mentiroso, coisa da nossa própria cabeça. Nós queremos pensar com base na tua palavra. Apesar de sabermos o que está por vir, nós queremos pensar sempre que em ti estamos seguros, refugiados, protegidos, sustentados. Em ti estamos salvos. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Que esse seja o pensamento do nosso coração. Que o nosso coração não pense diferente da tua palavra, não contradiga a tua palavra, que o nosso coração não transgrida a tua palavra, que o nosso pensamento seja pensamento com a palavra, do jeito da palavra, alinhado com a palavra. Faz essa obra em nós, Senhor. E guarde todas essas pessoas que estão me ouvindo, elas precisam do Senhor. Elas precisam de milagres. Eu preciso de milagres. Opere os milagres na nossa vida, aquilo que a gente tem colocado diante de ti, que o Senhor conhece. Faz milagres, Pai. Aproveita as adversidades da nossa vida. Faz ali a tua obra de mudança, de transformação. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A oração que fiz e a bênção que eu profiro, eu falo em nome de Yeshua. Amém.